Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Fé em Ação. Você com certeza é bem-vindo aqui. Para quem não me conhece, o meu nome é Wellington Silva, eu sou o criador desse canal. Também agradeço a Deus por essa oportunidade. A intenção desse canal é, através das histórias, testemunhos e através da palavra de Deus, que você seja cada vez mais edificados através de tudo que nós falamos aqui. Então, aqui nós trazemos assuntos variados, trazemos testemunhos de pastores, de irmãos que estão fortemente contribuindo para o reino de Deus, e eu tenho certeza que esse vai ser mais um episódio abençoado, mais um episódio muito bacana. Eu quero pedir para você se inscrever no canal, tá? Porque você se inscrevendo no canal, você fica sabendo de tudo que tá rolando por aqui, de todos os episódios que nós postamos aqui, os cortes também que nós postamos nos shorts do YouTube. Então se inscreva no canal, ative os sininhos para receber as notificações e compartilha, tá? Compartilha com as pessoas, compartilha com quem, com os grupos da família, com os grupos da igreja, para que, se você acha que esse conteúdo é relevante e tem sido abençoado para você, abençoe também outras pessoas. Não é para mim, não é para nós que estamos aqui, é para que outras pessoas também sejam alcançadas, sejam edificadas através desse podcast, beleza? E também siga as redes sociais do Fé em Ação. Através das redes sociais você fica sabendo dos convidados que vai vir, você também recebe lá os cortes desse episódio. Então nós fazemos o episódio completo no YouTube, e lá no Instagram nós vai os cortes, né, do nosso episódio. Então siga lá as redes sociais, podcast.fé em ação, beleza? Eu quero falar um pouco dos nossos patrocinadores, daqueles que estão aqui conosco, nos apoiando. Quero agradecer a Prodígimos. A Prodígimos é uma produtora de conteúdo digital musical, onde tem todo o suporte, tudo que você precisa para que a sua empresa ou aquilo que você deseja trazer como conteúdo para as redes sociais. A Prodígimos, ela é uma produtora especializada com um estúdio muito bacana. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito da Prodígimos, entre em contato através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E também quero agradecer à empresa FS Segurança e Monitoramento. A empresa FS Segurança e Monitoramento é a nossa patrocinadora oficial aqui do canal Fé em Ação, e é uma empresa muito séria, uma empresa especializada em tudo que você precisa para segurança e monitoramento da sua casa, da sua empresa, da sua igreja também, né? Muitas das nossas igrejas são monitoradas pela empresa FS Segurança e Monitoramento. Tudo que você precisa também, legal é que eles têm um rastreamento veicular também, que você pode fazer, pode ser feito através do aplicativo baixado no seu celular, né? Então você pode ficar por dentro do que está acontecendo na sua casa, na sua empresa ou na sua igreja. Através de um simples aplicativo você fica ali, você pode também ter o monitoramento e você tem o rastreamento veicular. Então entre em contato aí, se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa empresa. Agradeço demais ao Adriel, meu irmão, o Inácio, que são os empresários proprietários aí da FS Segurança e Monitoramento. Então, entre em contato através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você vai ser direcionado para o contato deles, beleza? Muito bem, então, vamos ao que nos interessa. Nós estamos aqui hoje para trazer mais um conteúdo e, assim, eu tenho certeza que vai ser algo bem diferenciado, porque o meu convidado de hoje, ele é missionário, ele é um filho de Deus muito abençoado. Dizem que ele é meu irmão. Pelo sangue de Jesus ele é meu irmão, mas de sangue natural não. Nós somos muito parecidos e eu agradeço muito a Deus pela vida dele. Eu queria já agradecer pela vida do Fábio. Amém. Fábio, obrigado pela sua presença, cara. Agradeço aí pela disponibilidade. Deu certo, né? A gente tava tentando aí algumas vezes aí. Já se apresenta pra galera aí. Amém. Bom, meu nome é Fábio, né? Tô muito feliz de estar aqui hoje, participando desse projeto que você já iniciou faz uns 6, 7 meses, né? Sim, faz um tempinho. Podcast Fé em Ação. Fiquei muito feliz pelo convite. E espero que todos que estejam assistindo aí seja realmente um conteúdo muito edificante para a fé de vocês. Legal, show de bola. Bom, Fábio, a gente sempre inicia pedindo para os convidados trazer, antes de trazer as
a sua trajetória, né? Você falar um pouco do que você tem feito hoje, né? Como que tá sendo a sua vida e seu trabalho tem sido bem movimentado, né? Você tem feito bastante coisa. Como é que tá as coisas? Bom, atualmente eu tô vivendo muita coisa. Sou muito grato a Deus, é tudo que Ele tem feito. A começar, eu congrego numa igreja batista, sou diácono lá e tenho servido como missionário semi-integral, digamos assim. Semi porque as viagens que eu faço, eu moro fora por um tempo e depois eu sempre volto para minha residência mesmo, para minha casa. Então, eu tenho vivido uma vida que eu nunca imaginei que eu viveria, mas tenho estado muito feliz que Deus tem feito realmente grandes coisas e tem me colocado em lugares que eu nunca imaginei que eu ia estar, e é isso. Estou vivendo uma vida, uma loucura, viajando para lá e para cá, mas realmente tem sido muito bom. Ah, que legal, show de bola. Bom, como é que começou tudo isso, né? A sua vida, a sua trajetória com Deus, e tudo que você tem vivido hoje, né? Lá atrás, né? O seu momento de conversão, a sua história, como é que começou? Bom, eu me converti aos 18 anos. 18 anos em 2019. Atualmente fazem, então, 6 anos que eu me converti. 6 anos, né? É meio recente, né? Sim, meio recente, não faz tanto tempo. E eu realmente posso dizer que foi uma conversão, que eu nunca cheguei realmente a ser da igreja para depois voltar para ela. Então não foi uma volta ou que eu estava desviado, voltei para a igreja. Eu realmente me converti em 2019. Tive a minha primeira experiência realmente e graças a Deus permaneci. Lógico que no início não foi mil maravilhas, fiquei um ano, me converti, fiquei aquele ano estagnado, só realmente sendo ali membro da igreja, sentado assistindo os cultos, até realmente eu ter uma luz assim, começar a ver as coisas diferentes e realmente começar a buscar Cristo de forma mais profunda, que foi lá em 2020. E eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ler, eu lia muitos livros antes da minha conversão, então algo que me ajudou na minha conversão foi isso, eu me interessar e começar a ler a Bíblia, que inclusive foi uma Bíblia que meu pai me deu, e eu comecei a ler ela, e também tive vontade de ir para a igreja por vontade própria. Apesar da minha família estarem na igreja, eles não me obrigaram a ir. Eu realmente tive vontade de ir e fui. E me converti em um culto de jovens e foi na igreja da Assembleia de Deus Madureira, que o Wellington congrega, né? Hoje atualmente é a Debras. Me converti em um culto de... Realmente entendo que eu recebi Jesus no meu coração em um culto de jovens que teve lá. E é onde eu comecei a minha caminhada com Cristo. Eu tinha 18, acho que eu estava para fazer 18 anos. Hoje, atualmente, eu tenho 23 anos, né? E ali eu comecei a minha caminhada. E lá, mais ou menos depois de um ano, em 2020, eu comecei realmente a me aprofundar com Cristo, ler a Bíblia de forma realmente mais profunda e não só por ler, entender algumas coisas, começar a fazer indagações, questionamentos que me faziam realmente crescer no conhecimento bíblico. E ali eu não parei mais, né? E hoje eu realmente vejo que quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu tento entender, mais tem para entender. Então a Bíblia, ela é incrível. E ela é o que eu realmente procurava, por ser uma pessoa que gosta muito de ler e ser uma pessoa sistemática. E ali na Bíblia, ela realmente ela te constrange. Porque quanto mais você quer entender, quanto mais você quer aprender, quanto mais você acha que sabe, menos você sabe. Então, a Bíblia realmente... Caminhar com Deus realmente é algo... No natural é o que eu queria. Realmente estar ali sempre tentando entender, aprender mais e nunca se esgotar. E no sobrenatural, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus realiza, então não tem nem o que dizer, né? E ali eu comecei o meu ministério, entendi mais ou menos ali em 2021, 2022, que o meu chamado era realmente ensino e liderança, e tentei seguir nessa parte. Só que chegou um momento da minha vida que eu vi que eu tinha muita teoria, lia muito, estudava muito, só que esse entendimento, essa teoria, esse ler muito, nada vale se eu não colocar ele em prática. Então chegou um momento da minha vida que eu pensei, poxa, eu tenho que colocar isso em prática, de alguma forma realmente mais prática. Porque senão não vale de nada eu guardar esse conhecimento para mim ou não conseguir viver esse entendimento, né? Ou não conseguir espalhar ele de forma real porque
não é simplesmente um conhecimento. Óbvio, deixar guardado ele não ia valer de nada, eu tinha que compartilhar, e ainda mais por esse conhecimento ele leva salvação para as pessoas. Então eu realmente pensei, poxa, eu tenho que sair do lugar, tenho que sair do comodismo, tenho que sair daquilo de só querer aprender, conhecer e não fazê-lo conhecido, né? Deus conhecido. E é aí que eu orei para Deus para que ele me ajudasse a colocar em prática todo aquele conhecimento que ele estava me passando. E aí, se eu não me engano, acho que em 2023, sim, no finalzinho de 2023, no fim de 2023 veio uma escola da Jocum, aqui na cidade de Rio Claro. Jocum, para quem não conhece, é uma escola missionária, que significa Jovens com uma Missão. E ali foi meio que uma resposta. Falei, é uma forma de eu começar. E eu não consegui, porque eu trabalhava na época e a escola acontecia aos sábados. Só que, graças ao bom Deus, em 2024, no início do ano, eu consegui começar a realizar a escola com um combinado que eu fiz ali na minha empresa, que onde, de vez eu realizar minhas férias de 30 dias direto, eu realizei ela nos sábados. Então, Deus foi gracioso até nessa parte, eu consegui realizar a escola, onde a escola ela durava 4 meses, você ia até a parte teórica, que é o Jocum, ela tem 18 valores, 2 delas é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, eu tive a parte teórica, que era onde conhecia a Deus, e a parte prática, que era o fazê-lo conhecido. E ali, realmente, eu pude ter uma pequena experiência missionária, que é onde a gente foi enviado para favelas do Rio de Janeiro para pregar o evangelho. E é ali que eu peguei gosto pela missão, né? Que eu pensei, poxa, eu quero mais. E vi o quão bom, quão melhor é você estar realmente falando de Cristo do que só ouvindo sobre ele, né? Você tem aquela experiência de ouvir, de receber ele, depois a experiência de você compartilhar sobre ele e ver pessoas recebendo ele é muito inexplicável, né? Realmente é porque a ideia quando a gente pensa de ser uma fonte inesgotável que Jesus expressa, né, sobre aqueles que creem, sobre aqueles que vivem, né, ser a fonte inesgotável é justamente isso, né, você receber, mas aquilo transborda, né, transborda de uma tal forma que você acaba compartilhando. E a grande riqueza do evangelho, de nós vivermos o evangelho, é o compartilhar, né? E você deve ter vivido muito, muito isso. E como que foi você disse que viveu durante um período recebendo muito conteúdo, aprendendo muito, né? E foi muito natural para você quando você soube, quando você percebeu que Deus estava te direcionando para a obra missionária, e foi tranquilo para você? Bom, a princípio, não. Eu nunca achei que realmente eu ia seguir por essa linha de missionário. Uma das coisas que eu aprendi nessa escola da Jocum é que todos os cristãos são missionários. E eu ouvi muitas coisas que, tipo, era o óbvio, mas que eu precisava ouvir, sabe? Uhum. E todo cristão, ele é um missionário, que ele tem uma vida missional, né? No trabalho, na igreja, onde ele estiver. Só que esse direcionar de Deus de realmente fazer missões em outros ambientes ou transculturais, até fora do país, era algo que eu nunca imaginava para minha vida. E realmente foi acontecendo, de forma fluindo, sabe? Minha oração para Deus é que ele me ajudasse a colocar em prática aquele conhecimento que ele tinha me dado. E as oportunidades foram surgindo, e eu, como não queria ser desobediente, fui acatando, né? É isso, eu acabei de orar, ela apareceu, bora lá, né? E ali no meio do caminho, eu fui realmente percebendo mais do meu chamado, mais do gosto que eu tinha realmente em estar no campo, né? Entendi. Legal, cara. E aí depois você foi desenvolver. Você ficou quanto tempo nessa escola fazendo todo esse trabalho? Você falou que foi um pequeno, como é que é a expressão que você usa? Semi-integral. Semi-integral. Esse semi-integral dura quanto tempo, mais ou menos? Então, a princípio, eu fiz a escola que eu fiz no início foi na minha cidade mesmo, de 4 meses, só aos sábados. Uhum. E aí depois eu fui numa escola de férias que a Jocum tem. É um movimento que a Jocum tem que dura 15 dias. Ela apenas vai te dar uma pequena experiência missionária e ter aulas ali sobre identidade, sexualidade, missão, para realmente despertar os jovens. É uma escola de férias de janeiro e de julho que acontece para que realmente os adolescentes, jovens que estão ali de férias da escola possam ir. E eu peguei e fui nessa escola, né? E eu sabia que a Jocum tinha escolas maiores, que é essa que eu vou
tá respondendo aquilo que você perguntou, só que a minha cabeça é, eu não quero ir. Eu já tinha na minha cabeça, eu não vou fazer essa escola, eu não quero ir, eu não quero ficar mais tempo lá. Por quê? Qual que era o dilema, assim, que você pensava? Só não queria mesmo? Eu nunca achei que eu realmente ia seguir em missões a longo prazo. Tá. Eu pensei, eu quero me desenvolver, quero conseguir colocar em prática, só que isso na minha igreja, na minha cidade, porque eu não pensei, eu entendo do meu chamado de ensino e de liderança, então eu tava pensando de forma natural, pensando naquilo que eu queria, mas Deus tinha outros planos para minha vida, e me surpreendeu muito. E quando eu fui nessa escola de 15 dias, eu fui com isso na cabeça. Eu vou para ter uma experiência, para aprender mais e depois voltar na minha igreja e colocar em prática ali. Não vou fazer algo maior que isso. Lá nessa escola, no penúltimo dia da parte teórica, essa escola ela é 15 dias direto. 7 dias teóricos também você morando lá. E 7 dias eles te enviam para alguma cidade, qualquer lugar de São Paulo. Qualquer lugar de São Paulo. Pode ser, não importa a longitude, mas de São Paulo, para você servir alguma igreja. É uma pequena experiência também para jovens, né? E ali no penúltimo dia do teórico, né, tava vivendo dias intensos ali, as aulas estavam sendo muito boas, estavam ministrando muito ao meu coração, e aí eu orei novamente a Deus. Mudei um pouquinho a oração. Falei, Senhor, eu quero colocar esse conhecimento mais em prática no campo. Me dê oportunidades, me coloque em algum campo, me coloque em algum lugar que eu vou entender, realmente conseguir colocar isso em prática. E aí surgiu essa vontade de fazer uma escola maior, de ter uma experiência realmente mais integral. E eu realmente pensei, cara, eu caí do cavalo com as minhas palavras. Mas eu, a pessoa incrédula, ainda que eu falei, eu ainda quero uma confirmação. E aí eu pensei, eu quero fazer essa escola, ela se chama ETED, Escola de Treinamento e Discipulado, ela tem duração de 5 meses. Você tem que morar lá na base, né? Pensei, se for, eu quero fazer no Rio de Janeiro, na Carioca. E aí no penúltimo dia teve inscrições para várias escolas, para vários estados. Teve teve a Carioca, teve várias. Eu me inscrevi em umas 8, 10 delas. Inscrevi todas que tinha lá. E eu falei, aquela edição que eu tava, teve 220 alunos, se eu não me engano. Eu pensei, se for realmente, eu quero ganhar a inscrição e eu quero ganhar para Carioca. E aí depois no outro dia teve o culto de envio, onde eles sortearam. E aí eles sortearam, tiraram o papelzinho ali, né? Chegou na Jocum Carioca, vamos sortear. Sorteou, tirou um nome. Esse aqui não, tiraram. Eu acho que quando eles faziam isso, eram nomes que já tinham saído. Segunda vez, não, esse também não pode. Terceiro, não, também não pode. Quarto, também não pode. Caraca, mano, cara. Aí tiraram o 5º papel. Eu, tinha um amigo do meu lado, falei, grava aí. A fé que eu tive no momento, falei, grava agora. Ele, não, porque eu falei, grava. Aí tirou o 5º papel. Aí, Fábio Alexandre dos Santos. Eu peguei, corri lá pra frente, mas gravou, eu tenho o vídeo. E ali na frente, eu falei, cara, agora eu não posso fugir, né? Ganhei da Carioca pra ETED. No meio de 220 alunos, eu ganhei. E ali realmente começou. Só que a escola já se iniciaria logo em seguida, no domingo. A escola ali acabaria no domingo e no domingo eu teria que ir pra lá. Não dava pra ir, né? Numa conversa com a minha família, liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe, liguei pros meus líderes, meus pastores, conversei com eles. E a princípio eu tava relutante, querendo ir, só que depois eu entendi, porque ninguém me apoiou. Mas eu entendi eles depois, que a princípio só eu tava realmente emocionado, mas seria muita irresponsabilidade minha ir lá logo em seguida. Além de que teria que ter preparo, teria que ter um financeiro, ainda que não todo financeiro, mas teria que ter um pouco do financeiro. Então, ali eu entendi realmente como uma resposta de Deus que eu deveria ir, mas aí eu ia ter um tempo de preparo antes. Então, eu passei aquilo lá que eu ganhei para outra pessoa e recebi aquilo como resposta, tipo, eu tenho que fazer aquela escola. E durante 6 meses eu me preparei e orando a Deus para onde eu deveria ir. E eu só fui saber onde eu deveria ir 1 mês antes de ir. Eu fiquei agoniado durante 5 meses, de verdade. Eu orava, falava, Senhor, pra onde eu tenho que ir, pra onde eu tenho que ir. Chegava um lugar, é esse, aí dava errado. Não, não era esse. Mas você saber 1 mês antes de ir é pouco tempo? Não, porque eu ainda estava me preparando durante 6 meses, principalmente financeiramente, guardando dinheiro, preparando psicologicamente, a família, as pessoas, me despedindo, avisando. Então, tipo, eu tava decidido, em janeiro eu vou.
que essa escola acontece a cada 5 meses, né? Então eu começaria alguma em janeiro. Você precisava ir em janeiro, porque já era próximo, eu acredito. Era o máximo de tempo de preparo que eu poderia ter isso. Só que eu não sabia, eu falei, pra onde eu tenho que ir, pra qual base? Então, a minha oração durante 6 meses, meu preparo foi isso. Aconteceu muitas coisas, deram muitas coisas errado. Foi muito difícil de ter o apoio de todo mundo, mas com o tempo deu tudo certo, as coisas foram se encaixando, e somente lá em dezembro que a minha ansiedade foi diminuir, que eu tive a resposta para onde eu deveria ter ido. E a resposta veio de uma pessoa que veio de outra cidade, aqui para minha cidade, e que ela me chamou e me recomendou uma base. Logo em seguida eu ter orado para Deus, Senhor, falta um mês, para onde? E aí veio uma pessoa de outra cidade me falou. E aí você foi pra? Fui pra Curitiba, base de Curitiba. Curitiba. Aí você ficou quanto tempo lá nessa base participando dos treinamentos? Foram 3 meses. E o treinamento envolve, eles ensinaram muito, mas principalmente sobre a integridade do missionário. Se você trabalhar realmente de forma integral. Então foram 3 meses você tendo todo tipo de experiência que você pode imaginar. Tanto experiências seculares, tanto eclesiásticas, evangelísticas. Toda semana tinha o cronograma da semana. Toda semana era a mesma coisa. Você tinha intercessão, você tinha evangelismo pela cidade, evangelismo em orfanatos, em asilos, na rua. Você servia a igreja nos finais de semana. Então ele te dava todas as experiências possíveis. E aulas todos os dias de preparo, né? Aulas que acabavam com a gente, porque eram aulas realmente muito profundas sobre o ser de Deus, de identidade, sexualidade, fraternidade. Então, sempre aulas voltadas para a missão ou para você realmente amadurecer. Cara, e qual a diferença, assim, das bases? Porque você participou de passou por um treinamento. Aí você precisava ir para outro, que é uma escadinha que você vai subindo? Como que funciona isso aí? Que eu sou leigo, né? Acho que acredito que muita gente que vai ouvir também talvez não tenha um entendimento tão aprofundado, né, sobre isso. Como que funciona? E quais são as diferenças que você percebeu, que você viu nas bases de treinamento? Bom, a Jocum, ela existe, se não me engano, há 65 anos e existe há 50 anos no Brasil. Ela chegou, a primeira base que existiu no Brasil foi lá em BH, que é a Jocum Contágio hoje atualmente. Aliás, o fundador da Jocum faleceu recente, né? Em 2023, se eu não me engano. É o Loren Cogn. Ele é o fundador da Jocum geral. Fundador realmente. Agora, aquele que fundou a Jocum no Brasil, ele ainda está vivo e ele mora na base da CCL, que, se eu não me engano, é em Curitiba também. Só que a base que ele fundou aqui no Brasil é lá de BH, Jocum Contágio. E existem bases por todos os estados do Brasil e por mais de 200 países pelo mundo. Todas elas são bases realmente da Jocum que você pode lá realizar a escola. A escola de entrada da Jocum, para você realmente possa depois seguir como missionário integral, é a ITED. Você não consegue ficar na Jocum ou fazer qualquer outra escola da Jocum se você não fizer a ITED, que é a que eu fiz. Então todas as bases da Jocum oferecem a ITED. E aí elas existem várias bases por conta de realmente... às vezes você morar mais perto de uma e quer ir naquela, mas quem tá querendo ir, eu recomendo realmente você ir para outra de um estado. Não vai no estado que você tá, porque se você sente a vontade de ir embora, você vai embora. Agora, se você estiver em outro estado, você não vai. E você vai ter a vontade de ir embora, que é desafiador, não é fácil. Quais foram os principais desafios assim que você teve logo de cara, quando você... que você sentiu essa vontade de ir embora? Conviver com pessoas. Pessoas não são fáceis. Eu falo porque a gente realmente muda toda a nossa rotina. Você vai morar numa base e vai... a partir da... Quem tem irmãos e tal, já tem uma experiência de dividir quarto. Mas ali você vai dividir o ambiente, vai dividir o quarto, vai dividir armário, vai dividir tudo. E a base... Isso é questão de costume, mas graças a Deus as bases, pelo menos... infelizmente existem bases e bases, vai existir aquelas menos boas ou ruins ou infelizmente deturpadas. Isso acontece em tudo, né? Tem igrejas e tal, mas geralmente bases da Jocum ela vai servir de forma comunitária. Você vai viver ali de forma realmente comunitária. Um ajudando o outro, você dividindo a mesma cozinha, dividindo o quarto. Tem separações entre homens e mulheres ali, geralmente nas escolas, mas pessoas são difíceis. E creio que você se adaptar a várias personalidades, para mim foi difícil. E creio que foi difícil eles adaptarem a minha também, né? Mas eu acho que uma das maiores dificuldades a princípio foi isso.
eu estar fora do meu comodismo, estar em outro estado, mudar toda a minha rotina, não ter tempo também para ler tanto, para fazer meus estudos pessoais. Tem o tempo exato ali, porque tem um cronograma certinho para você seguir no dia, e você ainda tá aí nisso com, tipo, 40 ou 50 outras personalidades, pessoas que você não conhecia antes. Entendi. Aí gerou um choque de... Sim. E realmente, né? Porque quando você sai fora da zona de conforto, né? Da onde você vive, da sua família, o seu dia a dia, né? Acaba sendo desafiador mesmo, né? E aí, você foi depois desse período, o que rolou depois? Durante esses 3 meses, logo depois do primeiro mês, a gente recebe lugares que vão ser realizados prático. Porque todas as escolas, todos os movimentos da Jocum sempre vai seguir os seus valores. E aí, sendo os 2 primeiros delas, que é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, o terceiro é ouvir a voz de Deus, assim por diante. Então, sempre vai ter um tempo teórico, que é o conhecer a Deus, e sempre vai ter um tempo prático, que é o fazê-lo conhecido. Então, foram esses 3 meses de preparo, onde ele te prepara de forma integral. Eles ensinaram até sobre as ondas missionárias e como que está atualmente, sobre missões transculturais dentro do país. E a Jocum realmente ela trabalha em todas as áreas. Esporte, ela ensina outro idioma através da Bíblia, ela ensina psicologia. Então, ela trabalha de forma integral no mundo. Ciência, comunicação, mídia, dança, arte, tudo. E ainda teve esses 3 meses de preparo, e durante essa escola ela oferece os práticos para você depois, que tem tanto prático dentro do país quanto fora. Uhum. E é eles que dão as opções. Eles oram, entram em contato com os lugares e conseguem os lugares, e aí ele passa uma lista para nós. No meu caso, teve 7 lugares. Foram Equador, Tailândia e Peru, que é transcultural, e dentro do Brasil teve Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Cianorte. São esses 7. E aí eles passam para nós alunos e pedem para que a gente ore e entenda em Deus para onde a gente tem que ir sobre esse. E aí a gente dá um papelzinho para ele, com os práticos ensina, pelo menos até na base que eu estava foi dessa forma. A gente entrega 3 opções, entrega para eles, sendo a primeira a que a gente entendeu de ir. E eles entregam para ele, eles avaliam, eles oram, avaliam como foi o nosso comportamento nesses 3 meses, a gente foi obediente, a gente cumpriu. Tem trabalhos, tem entregas de livros, tem memorial, tem muitos trabalhos acadêmicos que a gente realiza nesses 3 meses também. Eles analisam como você foi na escola, dependendo se você foi um aluno bem, eles deixam você ir na opção que você realmente escolheu. Mais ou menos é isso. E eu tinha entendido em Deus de ir para Peru, que foi onde eu realmente entendi. Só que, novamente, eu fui incrédulo e quis testar Deus. E, cara, uma dúvida que eu tenho, porque isso aí é muito, muito fora do comum. Eu sei que talvez pode ser até inexplicável para você, mas entender que você tem que ir para outro país. Cara, eu não consigo me ver tendo esse entendimento, sabe? Eu começar... Como que é essa questão, assim? E até complementando o que você ia falar, né? Sobre a incredulidade, essa dúvida. Porque é natural, né? Sim. Bom, dos 7 lugares ali, o único que me chamou a atenção desde que eu cheguei lá, desde antes de ir, que eles já estavam mandando para nós no grupo, foi o que queimou dentro de mim foi Peru. Aí, lógico, eu quis buscar confirmações em palavra, orando a Deus. Veio algumas passagens, alguns versículos, principalmente o de Jeremias 29:31, que andou na minha escola inteira. Eu andei por esse texto praticamente, que foi sobre confiança em Deus e ter esperança nele acerca das coisas do futuro. Então, sempre quando eu indagava a Deus em alguma coisa, era esse versículo: confie e tenha esperança em mim. E aí eu falei, então eu quero confirmar se realmente é Peru, que eu não quero ir por vontades minhas. Então, lá no papelzinho que eu tinha que entregar ali pra ele com 3 nomes, eu coloquei Peru por último. Coloquei Rio de Janeiro. Aí eu falei, se nada der certo, eu fico aqui mesmo. Então, eu coloquei Cianorte, que era ali em Curitiba. E o terceiro eu coloquei Peru. Eu fui incrédulo, creio eu. Assim como Tomé, que queria 2, 3 confirmações acerca de Jesus, né? E por conta disso, eu caí na equipe do Rio de Janeiro, que era a primeira que eu coloquei. Eles falaram, bom, ele colocou a primeira, entendendo então que ele orou e entendeu de ir na primeira, vamos colocar ele na primeira. Testei Deus, falei, se for pra ir pra Peru, o senhor vai fazer eu ir mesmo colocando o Peru em último ali. Me colocaram na equipe do Rio e eu me frustrei, né? Fiquei 2 meses praticamente dessa forma e participando. Toda semana a gente tem reuniões com a equipe para conhecer o lugar que a gente vai e planejamentos entre nós. Participei 2 meses da equipe do Rio, até chegar na última semana que não tinha mais como trocar pessoas de equipe.
que eles deram um prazo, caso alguém não conseguisse dinheiro de passagens, trocava, né? E ali eu praticamente fiquei frustrado e desanimado todo esse tempo. Poxa, o que aconteceu, né? Até que quando, faltando 2 semanas, eu falei, caiu a ficha, falei, eu vou pro Rio e não importa, se Deus me provando, ou se realmente era minha vontade de ir pra Peru, eu falei, eu vou dar o meu melhor, eu tenho que entender que eu tô indo pro Rio, que é pro reino, e é isso, eu falei, eu realmente aceitei que eu tava indo e falei, eu vou dar o meu melhor. E aí chegou o último dia que não poderia mais trocar pessoas, e aí fizeram uma reunião, chamaram todos os alunos, falaram, hoje é o último dia, e aí anunciaram tudo e tal lá, e não falaram nada comigo, né? Aí lá na frente falando, ó, tais pessoas não vão conseguir ir pra Tailândia, não conseguiram passagem, vão deslocar ele pra equipe de São Paulo. Isso e aquilo, tal. Aí chegou no Peru. Uma pessoa de Peru não conseguiu o dinheiro da passagem, vão deslocar ele pro Rio, trocar com o Fábio, que vão colocar ele no Peru. Aí eu... Não, amém. Você nem... Tipo, nem precisava me falar comigo, não. Nem vou reclamar. Ali, tem pessoas que vêm falar comigo, nossa, nem me falou que é pra Peru. Eu falei, não sabia. Nem eu sabia que eu ia. É lógico que eu fui um diferencial parte de ruim, porque eu fui sem saber de nada, sem ter participado das reuniões, sem ter intimidade com a equipe, que eu não participei de duas. Então teve esse desafio maior pra mim. E a questão do financeiro também, né? Que aí é toda uma história da provisão divina. Ah, que legal. E aí aí você foi pra Peru direto. E aí, cara, aí foi outro desafio, né? Um desafio atrás do outro, né? Foi outro desafio. Como que foi a missão lá? Quais foram os objetivos? Já vocês, aliás, até uma dúvida, né? Vocês têm algo prévio daquilo que vocês vão realizar lá? Porque eu acredito que cada lugar tem a sua necessidade, né? O Rio de Janeiro tem a sua necessidade. Você vai para o Nordeste do Brasil, tem a sua necessidade, para Tailândia, para outros países. E vocês ficam sabendo já do que vocês vão fazer especificamente lá? Sim, a gente fica sabendo. E um adendo, que no Rio de Janeiro, quando eu aceitei ir, o que a gente ia trabalhar no Rio de Janeiro era ensino. E eu, caraca, né? É o que eu entendo ser o meu chamado. O Rio de Janeiro... Tinha tudo para dar certo, né? Quando eu realmente falei, aceitei, Jesus, eu vou pra lá. Ah, então você não vai. Era isso. Eu realmente fui provado. E o texto que eu recebi por conta da minha incredulidade foi quando os 12 espias iam lá vigiar a terra, e aí eles voltavam e falavam, Senhor, tá cheio de gigante lá, isso aqui não dá pra entrar naquela terra. Foi esse texto que eu recebi. Eu falei, eu fui igual eles. Mas aí eu tinha entendido, então, poxa, eu fui igual eles, então eu não vou ir, né? Mas acabei indo. E aí, quando eu aceitei realmente ir pro Rio, cara, tá bom, né? Eu vou me desenvolver no ensino. A gente praticamente, as aulas que a gente teve na ETED, a gente ia ter que dar lá. A gente ia fazer uma mini ETED pra eles. Falei, poxa, eu vou me desenvolver na minha área de ensino. Fui pra Peru. E aí, no Peru, os trabalhos que a gente... O principal trabalho que ia ser realizado lá, primeiro, são 2. Ia ser uma cidadezinha rural lá, que se chama Cutambo, num projeto que trabalha com crianças e adolescentes. E o tema que a gente, a princípio, foi para trabalhar com eles ia ser promiscuidade sexual. E também tanto a base como o Peru e a Tailândia iam ser pioneiros em um trabalho de tradução da Bíblia oral usando a IA. Então, esse foi um dos trabalhos do Peru. O trabalho local, que ia ser com esse projeto, e o trabalho pioneiro, que ia ser a tradução da Bíblia oral. E lá mas qual que é a língua deles? Espanhol? Espanhol, castelhano, mas mesma coisa. Castelhano. Mas lá eles não tinham a tradução da Bíblia no espanhol? Como que era? Porque é uma língua muito conhecida, né? O espanhol, né? Sim. A Bíblia, o espanhol tem a Bíblia física e, se eu não me engano, tem a oral também. Agora, a gente está vivendo uma nova onda missionária, que eu acho que, se eu não me engano, é a 4ª onda missionária, que é a tradução da Bíblia oral, em áudios. Explica melhor só essa questão das ondas missionárias. O que seria isso? É tipo uma forma de você entender as ondas do pentecostalismo. A primeira onda, lá em 1900, né, se eu não me engano, da Rua Azusa. Aí depois teve um outro movimento que criou a segunda onda ali, que eu acho que o John Wesley envolvido. Uhum. Aí tem a terceira onda, que hoje é conhecida como neopentecostalismo. A segunda, se eu não me engano, agora eu esqueci o nome, mas tá aí. Uhum. E teve também, assim, as ondas missionárias. Eu não estudei ainda a fundo as 4,
mas teve as 4, a primeira pode-se dizer lá que foi a onda primitiva, né? E durante a história, quando as coisas iam se atualizando, se modernizando, se iniciava outra onda, né? Com a forma de agir. E até a última onda era a forma que a gente conhecia de envios de missionários realmente, para criar conexão lá com o local e traduzir a Bíblia para eles. E estava trabalhando bastante com povos indígenas, né? Povos que eram já nativos daquele país há muito tempo e que tinham línguas diferentes, então iam lá para traduzir a Bíblia para eles. Só que aí agora a 4ª onda, que é a oral, que foi um choque para todo mundo. Tanto para as igrejas, tanto para agências missionárias. Que é traduzir a Bíblia de áudio. Que no início teve preconceito por parte de quase que todos, praticamente. Pô, a Bíblia tem que ser escrita. A Bíblia tem que ser num livro onde você vai ler. Não pode ser de ouvir. E aí teve muita essa indagação, mais ou menos lá para 2001. Quando tem duas pessoas muito conhecidas. Ele, inclusive, já foi daqui de Rio Claro. Que é o Marcia Suzuki e agora esqueci Edson Suzuki, se eu não me engano. Eles estão trabalhando, foram praticamente pioneiros nesse trabalho de tradução da Bíblia oral. Eles congregaram aqui em Rio Claro, acho que na Igreja Farol, durante um tempo, e eles estavam trabalhando em uns povos, que era o Suruahawas, se eu não me engano, e lá eles perceberam essa necessidade que eles tinham de ouvir a língua, a Bíblia falada e não escrita. Agora, se eu não me engano, às vezes eu confundo os testemunhos, que eu vi muitos testemunhos no cenário, não sei se foi com eles ou se é outro testemunho, mas teve um testemunho que eles traduziram a Bíblia realmente física para eles conseguiram fazer eles ler, só que para eles era como uma brincadeira, um jogo, que eles liam ali legal e enjoei. Aí, eles confundiram, assim, ué, mas o que tá acontecendo, né? Até que eles ouviram um trecho da Bíblia em Gênesis, ouviu, né, em áudio, e aí ele se surpreendeu. Tanto que uma das pessoas dessa tribo ouviu, começou a chorar e falou, caraca, Deus fala a minha língua. E aí foi quando essa tribo teve visões com Jesus, assim como tá com os muçulmanos, de um cara de branco e se converteu. E aí eles começaram a entender que existem 2 funções cognitivas, que é a oral e que é a escrita. Nós, brasileiros, somos preparados por 12 anos na escola até a função escrita, que é escrita escrita e leitura. Você escrever e ler. Agora, existem outros povos que eles têm a função cognitiva oral, que é a fala e a escuta. E não significa que eles são inferiores a nós ou que nós somos superiores, mas que a função cognitiva principal deles é essa. É diferente só, né? A forma como eles absorvem as informações, né? Literalmente isso. Tanto que eles, por exemplo, conseguem guardar as informações mais fáceis na cabeça. Já nós não, tem que anotar tudo. Eles não, eles guardam. E aí entenderam isso e começou essa nova onda de traduzir a Bíblia de forma oral para eles. No início foi difícil, barraram, não vai acontecer isso, não deixavam eles realizar esse trabalho. E foi, acho, só depois de uns 10 anos, lá para 2013, que realmente começou a quebrar esse preconceito e ter os trabalhos de tradução da Bíblia oral. Mas não era fácil. Você tem muitos desafios para a tradução da Bíblia. Não é chegar no país e traduzir. Tem que chegar lá, morar lá por anos, 2 a 10 anos, criar conexão com aquele povo, criar intimidade com eles e entender a língua deles, aí começar realmente a traduzir um engajamento, todo um engajamento. Sim, porque a tradução da Bíblia é algo que depende muito da informação que eles conhecem a respeito das palavras, né? Por exemplo, quando a Bíblia fala que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, um indígena, como é que ele vai entender o que é pão? Sim. Muitas vezes, se ele não tem contato com o pão, se ele nunca comeu um pão, como é que ele vai conseguir interpretar isso, né? Então é algo bem complexo, né? Precisa ter uma compreensão a fundo da cultura, né? Algo interessante disso aí que você falou, se eu não me engano é com os Suruahawas mesmo, eles quando você apresentar a Bíblia para eles gostaram de Judas, que parece que no povos deles ali tinha o costume da pessoa que realmente conseguia mentir mesmo com maestria, era visto como uma pessoa boa. Olha. Se eu não me engano é essa tribo, se não for, desculpa aí, tô errando, mas tem uma tribo que é dessa forma, mas eu acho que é o Suruahawas mesmo, depois se você quiser pesquisar mais sobre eles. E aí, poxa, como que vai trabalhar com eles? Os caras gostaram de Judas, poxa. E aí, estudando realmente aquela tribo, viram que também eles tinham um tipo de sacrifício que, quando você dava vida por outra pessoa, você era vista também como uma pessoa boa. Aí, usaram... Então, é aquilo que Paulo fez. Ele usava daquela cultura para apresentar Cristo. Pegava o Deus desconhecido daquela cultura e mostrava Cristo para eles. Jesus deu a vida para salvar outras pessoas, né? Então, aí, agora vamos passar para Cristo. Esquecem Judas.
Legal, cara, sensacional. É muito bom, é legal ter isso. É lógico que tem a questão de, às vezes, as pessoas não compreenderem a questão da necessidade, né? Porque traduzir a Bíblia em formato de áudio, né? Era uma necessidade, não porque era mais fácil, né? Vamos achar mais fácil, então vamos fazer. E entre outros desafios, né? Por isso que é importante ter esse discernimento, compreender de fato qual que é a necessidade daquele povo, né? E aí você foi pro Peru, você participou de qual? Você fez a tradução você participou da tradução da Bíblia ou fez o outro trabalho? Eu realizei o outro. Infelizmente, oralidade, a gente teve um seminário durante o tempo de TED, fiquei maravilhado, quero crescer mais nisso, tanto que esse mês de agosto eu vou estar indo para Jocum Casa para fazer um seminário. O Jocum Casa é uma base de São Paulo, para fazer seminário sobre oralidade. Mas eu não participei porque eu não participei das reuniões e nem do treinamento, porque eu estava na equipe do Rio de Janeiro. Então não pude participar. Mas é muito interessante. Eu tive um gostinho do que era. E é muito surreal, porque um trabalho que antes duraria 2 a 10 anos, hoje pode durar 9 meses, por conta da IA. E fala muito sobre você realmente aproveitar as tecnologias do seu tempo. Algo que também, durante um tempo, infelizmente, os cristãos tiveram um preconceito. Por exemplo, Lutero, lá em 1517, aproveitou da imprensa, que tinha acabado de ser inventada, para ser espalhadas 95 teses, né? E, infelizmente, quando a gente aparece uma tecnologia nova, os cristãos tendem a se afastar dela, né? Demonizar ela. Aconteceu com a televisão, né? E aí, o que aconteceu? Chegou uma tecnologia nova que ajudaria a espalhar o evangelho para todo mundo, os cristãos demonizaram isso e o mundo pegou isso e espalhou as suas crenças mais rápido do que a gente. E quando a gente realmente começou a usar, a gente já estava atrasado. E aí hoje, os movimentos missionários, igrejas, cristãos, eles já quebraram praticamente esse preconceito, né? E estão usando a tecnologia do seu tempo e assim que chegou a IA, pegaram firme e estão usando agora a IA para traduzir a Bíblia. E aí tem todo um esquema lá para traduzir. A IA já tem as línguas fontes, né? Que é o português, inglês, espanhol. Então você capta áudios de outros idiomas, manda para a IA e a IA, com a língua fonte, ela vai traduzindo para você. Mas é necessário, no mínimo, 25 horas de outro idioma, de história de outro idioma. E só uma pergunta que eu não te respondi, a língua que a gente foi traduzir não foi o espanhol, foi o Quechua, que é a língua ela é muito conhecida pelos povos incas, não sei se já ouviu falar. Sim. Que é uma tribo indígena do Peru, lá do Machu Picchu. Então, foi para traduzir a língua oral para o idioma Quechua. Que legal, cara, sensacional. E aí, qual que foi como foi esse período de experiência e quais foram os desafios, assim? Bom, em Peru, a princípio, eu não tive muito choque de cultura, que a gente achou que ia ter por estar em outro país. Com o tempo, começou a vir um pouquinho, mas os maiores desafios... A princípio, sempre quando a gente passava por um perrengue, dava coisa errada, dava aquele sentimento de querer ir embora, mas você estava do outro lado do mundo. Então tinha que continuar. E a missão é isso. É realmente você... Uma coisa que eu realmente aprendi nesses 5 meses. Você andar por palavra e não andar pelos seus sentimentos ou pelas suas emoções, que elas te enganam. E se você andar por elas, não tem como. Você tem crise de fé, qualquer tipo de crise possível. Então é algo que eu realmente aprendi muito nesse tempo. Então... Acerca do país de Peru, a maior dificuldade foi acostumar realmente com o país que ele, primeiro, era outro idioma, eu não sabia falar o idioma, pensei, como que eu vou evangelizar esse povo? E tem muitos testemunhos sobre isso, não sei se vai dar tempo de contar, mas deu tudo certo com o tempo. A gente foi conseguindo falar o idioma nos evangelismos e nos cultos a gente tinha tradutor. E também Peru, ele é um país rodeado de montanhas de deserto, montanhas de areia, então o país ele é bem empoeirado o ar. E o lugar que a gente ficou era um lugar bem sujo por conta dessa poeira, por conta do país ser dessa forma. Então acho que você podia limpar ali, depois de 10 minutos já estava com poeira de novo. Então isso foi algo que eu tive que acostumar. A gente apelidou com muito carinho o quarto que a gente dormia de cativeiro, mas com muito respeito mesmo. O lugar que a gente ficou a gente amou, tanto que se Deus quiser eu tô voltando para lá no final do ano. E era um quadrado ali que a gente ficou, jogou uns colchão ali no chão e ficamos ali, os meninos. E a gente se divertia. Deus ensinou muito, realmente, testemunho assim como Paulo e Silas na prisão ali presos, sorrindo, dando risada, louvando, e a gente foi muito isso. Passava por muitos perrengues, mas dando risada.
Ficamos 3 semanas sem água ali praticamente. Tinha que buscar água em balde em um lugar 10 minutos dali. E essa água que a gente buscava no balde servia para tomar banho, para lavar o lugar, para dar descarga, para lavar roupa. E a gente ia lá buscando uns baldes de água sorrindo, com um sorriso no rosto, dando risadas, brincando. E falamos, gente, é isso, não tem? Vamos embora. Se não tiver perrengue, não tem graça também, né? Oh, que legal, cara. Isso é a gente carregar a nossa cruz. É que muita gente tem como algo pesado, né? Mas Cristo, ele faz uma obra tão completa e faz a gente ser tão satisfeito nele que, qualquer situação, qualquer missão que você vai fazer, seja na questão missionária mesmo, seja no dia a dia, acaba se tornando muito leve, né? Porque você tá fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Você tá fazendo aquilo que Deus tá te direcionando para fazer, né? Então, acaba se tornando muito leve, né? E Cristo, Jesus, ele é esse fardo leve, né? Sim. Então, é maravilhoso, né? Eu perguntei dos desafios, mas e as experiências sobrenaturais, experiências que você teve com a conversão, talvez, deles ali? Como que foi essa questão? A princípio teve uma experiência, um dos maiores testemunhos que a gente teve foi a questão do idioma. A gente foi evangelizar numa lavoura, que lá eles chamam de chácara, que é onde eles colhem um arroz. E a gente foi nessa lavoura. E lá, chegamos lá, eu acho que praticamente foi no segunda ou terceira semana, com esse desafio do espanhol. Nós chegamos lá no nosso portunhol para tentar conversar com o pessoal lá trabalhando. O tempo que eles sentavam ali para descansar, a gente lá tentava conversar com eles. A gente tentava falar devagar para eles entenderem, e quando eles estavam falando muito rápido, a gente despacio, mais devagarzinho pra gente entender também, por favor. E ficava nessa luta. E teve um testemunho de 2 meninas que foram falar com uma mulher que estava nessa lavoura. Ela meio que estava sentada ali só assistindo realmente o pessoal trabalhar. Ela explicou que ela ia ali para acompanhar o seu marido só. E conversando com ela, falaram que no início ela foi uma pessoa muito difícil, não estava aberta, uma pessoa um pouco arrogante, estava difícil a conversa, mas com o tempo foi fluindo. Só que estava muito difícil essa comunicação do espanhol com o português. Um não entendia o lado do outro, entendia pouca coisa, e foram ali tentando conversar devagar. E aí ela contou toda a história dela, tem toda a história, o testemunho dela. A gente chegou a postar todo esse testemunho da história da vida dessa mulher que ela contou. E aí no final, essas 2 meninas perguntaram se podia orar por ela então, né? Falaram, a gente pode orar por você, sobre arrependimento, receber Cristo no coração, isso aqui. Aí falou, a gente vai orar por você, só que a gente vai orar em português, que é mais fácil para nós. Ainda que você não entenda, Deus, ele vai entender. Sempre usava isso, infelizmente. Aí, não, tá certo. Aí começaram a orar em português, e ela pegou e falou assim, mas se você entender a oração, você repete ela. Se você não entender, tudo bem. E elas oraram em português, e aquela mulher que estava ouvindo, ela repetiu toda a oração. Elas oravam em português e ela repetia em espanhol. Conseguiu repetir e entender toda a oração. Então, assim, elas fizeram a oração para que ela recebesse Cristo. E depois a gente ainda teve um outro testemunho de uma mulher que contou para nós que estranhou a conversa porque aquela mulher, ela não ouvia direito. Você tinha que falar alto com ela para ela ouvir. E a conversa foi todo o tempo num tom baixo. E esse foi um dos testemunhos que a gente teve. Muitos dizem dos manifestados do falar em línguas, de pessoas entender, você falando no idioma, a pessoa entendendo em outro idioma. E esse foi um dos testemunhos que a gente teve lá. Pô, sensacional, que legal, que bênção, né? Ver a obra sendo feita e os resultados disso também, né? A gente não, lógico que a preocupação com o missionário, ele precisa se preocupar com o resultado também, né? Precisa ter por mais que não seja o foco é anunciar o evangelho, e aí o Espírito Santo vai fazer a obra, né? Mas poder ter esses testemunhos para contar também é muito bom, né? E quais foram os aprendizados desse tempo aí? Você ficou quanto tempo lá? 2 meses. 2 meses, um tempo curto, né? Uhum, sim. Tempo curto. Você vai voltar pra lá? Pretendo voltar em dezembro, pra continuar um pouco o trabalho. Ah, que legal, muito bom. E quais foram os principais aprendizados? Aliás, ó, deixa eu mostrar aqui pra galera, ó. Ganhei um chocolate do Peru. Sublime, o mais conhecido lá. Que legal, cara. Isso aqui, que é isso aqui? É um chá. É um chá? Se chama T. Simplesmente T. Que legal, cara. Será que é bom isso aqui? O chocolate, eu gostei muito. Que legal, hein? Ó, sensacional. Eu ganhei, hein? É da Nestlé ainda, Nestlé do Peru. Muito bom, sensacional. A comida de lá é muito diferente?
Sim, é diferente, mas eu gostei. A culinária peruana, ela é muito boa. Eu tive choque de cultura inverso quando eu voltei pro Brasil. Porque eu tava acostumado com a comida de lá. O tempero de lá é magnífico, muito bom de verdade. Eu gostei. Pô, que legal, cara, sensacional. E Fábio, você é muito gratificante, cara, ter você como um exemplo, porque eu sempre gostei muito da obra missionária, dos trabalhos que são feitos, assim, sempre tive vontade de aprender, né, e também de algum dia conhecer alguma das bases da Jocum para conseguir conhecer um pouco mais sobre como é feito, né, porque é um universo totalmente oposto. Sim. Do que a gente vive aqui, né? O meio evangélico é algo muito grande, muito amplo e muitas vezes causa um comodismo, de certa forma, né? Que nem você falou que pô, eu tava conhecendo muita coisa, mas eu precisava repartir isso, né? Porque, ou seja, o copo já estava cheio já. Agora eu precisava repartir, né? E o que isso trouxe de aprendizado para você e o que você diria para as pessoas que talvez estejam ouvindo e que em algum momento teve esse despertar para a missão? O que você deixaria para a galera? Para quem teve despertar, para que realmente não perca tempo e já comece a colocar em prática desde já na sua igreja, no seu bairro, no lugar, na sua vida cotidiana. Não espere você realmente ser enviado para outro lugar, que já começa desde agora. Então, ter esse entendimento. E lógico que depois, se você entender de ser missionário de tempo integral ou transcultural, amém. Mas se prepara para isso, já comece desde já. E sobre a prática, realmente, daquele transbordar que você está tendo, ele é muito gratificante. Realmente você se amadurece muito, se desenvolve muito e anda pelo final sempre da história, não pelo começo ou pelo meio, porque no meio é só perrengue, são desafios que aparecem. E a gente passava dias inteiros trabalhando, servindo, com sono, ia dormir às vezes de madrugada, já acordava cedinho, ficava o dia inteiro ali de cara amassada, trabalhando, mas chegava no final do dia aquele sentimento gratificante e que o trabalho foi realizado, que realmente a obra foi realizada. É a mesma coisa que você trabalhar o mês inteiro, mas no final é gratificante que você pega o salário na sua mão, sabe? Então, a missão é muito disso. O compartilhar é muito melhor do que o receber. Que você vê pessoas tendo a vida transformadas, você aprende mais ensinando e falando do que recebendo, e você adquire experiências e também conhecimento, mesmo você colocando em prática, você está adquirindo conhecimento. Então é algo que realmente não tem como... É a mesma coisa do que o batismo na água. Não tem como realmente contar. Você tem que viver e realmente saber como que é. Sim, é verdade. E Fábio, você é um escritor também, né? Sim. Você tem livros. Quantos livros você lançou? Quais foram? Quais os temas, né? E por que você lançou? Você contou um pouco que você sempre gostou muito de ler, né? Mas um momento que você teve assim, putz, eu vou lançar um livro, cara. E por quê? Foi uma das formas que eu encontrei também de tentar colocar esse conhecimento em prática. Eu escrevia naquele aplicativo Wattpad, não sei se você conhece, de escrita livre ali, para publicar livro. Escrevi uma ficção lá, e aí chegou um momento que um conhecimento específico no meio eclesiástico dentro da igreja, eu comecei a estudar muito sobre isso, que foi um assunto que eu real fui confrontado. E eu falei, cara, eu tô muito ignorante nesse assunto e falando pelo que eu acho. E eu quis me aprofundar no assunto. Fiquei praticamente 2 anos estudando o assunto e esboçando ele, até realmente querer colocar ele como um livro. Então eu li muito fiz cursos sobre aquele assunto. Basicamente é sobre feminilidade, qual que é o papel da mulher na igreja, na sociedade. E dentro disso eu trabalhei com masculinidade e feminilidade, né? Que é qual que é os papéis que Deus designou tanto para o homem, tanto para a mulher, na sociedade, no tempo de solteiro, no tempo de casado, relacionamento e dentro da igreja. E aí eu escrevi o livro sobre isso. E aí, mas esse foi o único? Então, esse foi o único que eu escrevi e publiquei. Só que eu tenho esboçado 3 continuações dele. Só que por conta dessa minha nova experiência na missão, eu fiquei sem tempo para escrita. Eu realmente queria me desenvolver nisso, na escrita e tal. Deus me levou para as missões e eu falei, agora não tem como eu focar nisso. Quero continuar escrevendo, quero tentar publicar mais e pretendo isso, sei lá, no meio do ano que vem para mais para frente, porque agora realmente o foco está sendo outro.
Mas eu tenho muitas mais coisas para esboçar e para colocar. E já tenho os títulos, já tenho os assuntos, os esboços, mas publicado só tem esse atualmente, que está publicado tanto físico, tanto no Kindle, está registrado na Biblioteca Nacional, então você consegue encontrar ele em qualquer lugar se você precisar na internet. E tem o do Wattpad lá, eu tenho toda a história dele, o final, tudo, mas não tá postado, eu acho que, sei lá, 30% do livro lá de ficção cristã. Ele algum dia, quando eu realmente conseguir tempo para focar nesse livro, eu vou querer publicar aquele e continuar continuações desse que eu publiquei. Legal. E como que a galera consegue comprar, se alguém se interessar, talvez? Atualmente eu tirei ele de todos os marketplaces, porque como eu estava viajando muito em missão, eu não conseguiria ficar enviando os livros para as pessoas. Mas você encontra ele na versão digital no Kindle, lá na Amazon. Você pode ler tanto pelo celular, tanto pelo Kindle, realmente o dispositivo. Para quem assina o Kindle Limited, tem de graça lá para ler. Você não trouxe nenhum exemplar para... Trouxe, tem aí. Você quer pegar lá, rapidão? Eu pego. E certo. A versão física, que é esse aqui, tá ali. Isso, dá pra ver. Essa é a versão física. Quem quiser, para conseguir essa versão física, atualmente é só entrando em contato realmente comigo. E aí, porque dependendo, se eu não tiver em viagem, eu consigo enviar ele pra pessoa. Agora, Posso se eu ver? tiver, não é possível. Que legal, cara. Olha aqui, ó. Sensacional. O livro do Fábio. Como é que é? Deturpação Ministerial. Eu vou deixar um link na descrição, se pode ser? Sim, eu vou deixar um link na descrição. Se você tiver interesse em ajudar esse missionário aqui, até porque eu tenho acompanhado você usa desses recursos também para poder ir para a missão, né? Para poder fazer as obras que você faz. Essa primeira edição eu imprimi realmente para isso. Na última página eu até falo que foi para arrecadar dinheiro para ir para a ITED. E agora eu continuo vendendo ele para arrecadar dinheiro e o dinheiro que eu reservo com ele eu vou reservando ali para a missão. Ah, que legal. E pode falar para vocês aqui. Pô, obrigado. Sensacional. Ó, ganhei, hein? Então, ó, eu vou deixar o link aí na descrição, você entra através desse link você pode adquirir o livro do Fábio, Deturpação Ministerial. Fábio, obrigado pela contribuição. Cara, contribuiu demais mesmo, com certeza. Eu tenho certeza que tem muito ainda, né, do que você viveu, do que você vivenciou. Nosso horário é curto, né? Mas desejo que você tenha muito sucesso aí e que Jesus continue sendo glorificado através da sua vida, através da missão da Jocum. Agradeço demais a Jocum porque eu acompanho o trabalho da galera e não é fácil, né? Na verdade, não é um trabalho simples. Recentemente eu vi que alguns membros da Jocum faleceram lá na África, se eu não me engano, não sei se foi na África. Se não me engano foi. Na região da África. Foi 2 África. dias, né? Isso. Faleceram num acidente de ônibus, alguma coisa assim. Eu fiquei sabendo meio por cima. Eu acompanho eles lá. Então é um trabalho arriscado, né? Um trabalho em que você dedica tempo, dedica a sua vida para alcançar a vida de outros, né? Então é muito gratificante, né? Eu queria que você deixasse um recado final, uma mensagem final, seus agradecimentos finais aí. A gente já tá caminhando para os finalmente aí. Bom, quero deixar a mensagem que fez eu andar em toda essa missão e gostaria também de dar um incentivo para quem quer entrar na missão. A princípio, a mensagem que eu deixo realmente para que você ande em palavra, sempre ore a Deus e peça uma palavra para Ele e ande nessa palavra. Enquanto Ele não te der outra palavra, fique nessa palavra que Ele te deu. E não deixe se levar pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, pela sua emoção, porque elas vêm muito forte. Então, quando elas vierem, compare ela com a palavra que você tem, compare com aquele conhecimento bíblico que você tem. É muito importante você manter uma leitura diária da palavra, porque a sabedoria é você conseguir realmente tomar as suas decisões na sua vida, através da sabedoria que vem da palavra, e para isso você precisa ler a palavra, para que o Espírito Santo consiga te lembrar daquilo que foi lido, né? Aquilo que você leu. E o incentivo acerca da missão é que se você tem esse desejo, existem várias agências missionárias que elas te ajudam a começar. Eu, por exemplo, estou voltando agora para Peru sozinho, não estou voltando com a Jocum. A Jocum, ela tem muitas escolas, dá para você ficar nela de forma integral e tal, mas hoje está precisando muito, principalmente para essa área de oralidade, de tradução da Bíblia. Só uns números que eu gostaria de falar, por exemplo, para vocês terem noção, menos de 3% da força missionária mundial hoje está trabalhando com contexto transcultural. Menos de 1% de todas as ofertas recebidas pela igreja na América é destinada à missão.
1 em cada 20 mil cristãos ocidentais investem sua vida ou parte dela para a missão transcultural. Então, realmente está precisando, como que é aquele versículo, a seara está grande, né? Mas os trabalhadores são poucos, infelizmente. Povos não alcançados, hoje 42% da população mundial são de povos não alcançados. Mais de 17 mil povos existentes hoje, 7 mil desses povos ainda não têm acesso ao evangelho. Dá mais de 3 bilhões de pessoas, mais ou menos. E tanto que no Brasil, que a gente acha que é um país que conhece muito do evangelho, apenas 27% dele é cristão, e muitos ainda só se dizem ser cristão, né? Infelizmente. E uns últimos números para que você tenha um incentivo aí a mais para realmente para ir levar o evangelho e se engajar nisso, porque você recebeu isso e o nosso desejo é que outras pessoas possam receber também e um dia morar na Nova Jerusalém, um novo mundo aí, todos juntos ao lado de Jesus, que hoje nossa população mundial ela é de 8 bilhões de pessoas e a Bíblia completa só tem somente em 736 milhões. É muito pouco. O Novo Testamento traduzido só existe hoje para 820 milhões de pessoas, sendo que a gente é 8 bilhões. Nossa. Então, o trabalho a ser feito ainda é muito grande. E hoje, a gente tem jovens, tem pessoas suficientes para conseguir traduzir a Bíblia para todos esses povos. Basta os jovens realmente tomarem posições e ouvirem a voz de Deus, entenderem e realmente tomar posição. Porque tem muitas hoje pessoas, infelizmente, paradas, congestionadas, não saindo do lugar, né? Então, a seara é grande, os trabalhos estão aí. Como cristão, a gente precisa realmente engajar, entender que o campo, ele não é só o nosso bairro, só a nossa cidade. Amém se você tem um chamado só para ela ou para sua igreja, para o trabalho eclesiástico. Mas o campo ele deve ser trabalhado e colhido como um todo. Você realmente planta em todo o campo e colhe em todo o campo. E o campo, ele é o mundo, né? Então, a gente precisa de ação missionária. Se você não tem esse chamado transcultural, ajude quem tem, né? Ajude quem está engajado na missão da oralidade, quem está engajado com a tradução da Bíblia, ajude financeiramente. Felizmente o dinheiro, ele rege esse mundo, né? Mas né, tem a provisão aí divina e ajude aí aqueles que precisam, que você também faz parte. Você pode ajudar orando, ajudando financeiramente e ajudando aí na sua cidade, né? É isso. Muito bem, sensacional. Obrigado mais uma vez, Fábio. Obrigado para você que ficou aqui e nos assistiu. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado, eu espero, né? E desejo que você abençoe também outras pessoas, você possa compartilhar, né? Compartilhar essa live, esse podcast, porque a intenção é essa, a intenção é que outras pessoas sejam cada vez mais tocadas, fortalecidas, se em algum momento se deparar com uma fraqueza espiritual, que seja fortalecida, que possa realmente ser edificada. Então, obrigado, que Deus abençoe grandemente. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Imagina. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.